pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal no tópico técnico, né? Os vídeos sobre política são um pouco atrasados aí, na verdade, vou ser sincero, eu tô meio sem tempo pra fazer, tô meio, enfim, tô com várias ideias aqui, coisa e tal, com os acontecimentos atuais, mas, enfim, fazer vídeos técnicos é um pouquinho mais fácil, porque eu preciso editar menos, e meus alunos estão pedindo o tempo todo que eu faça vídeos, então eu vou fazer, tá? Mas os vídeos políticos vão estar por aí, não pararam, apesar de eu enviar um vídeo a cada um mês nesse canal, mas tá valendo, né? Vai ter mais aí, podem ficar tranquilos e tranquilos, ok? Bom, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos entender o que é orientação a objeto, só que agora na prática. Se você não viu o primeiro vídeo sobre orientação a objetos, dá uma olhadinha lá no vídeo, eu vou botar o link aí na tela, vocês dão uma olhadinha e depois voltam para esse vídeo pra gente poder seguir em frente, que senão vocês não vão ter base para entender o que eu vou falar aqui, ok? Bom, como eu já avisei, a gente vai usar Java. O ambiente de trabalho que a gente está usando aqui é lógico, eu gosto de sistemas operacionais e não de vírus, eu uso Linux, nosso querido e amado Linux, e eu estou usando o nosso ambiente de desenvolvimento, vai ser o Eclipse, tá? Esse Eclipse está rodando numa versão do Linux chamada Ubuntu, e vamos que vamos, né? Primeira coisa, vamos criar um projeto novo aqui, né? Botão direito, New Project. Vamos lá. Abrindo aqui, Java Project. Eu quero um projetinho Java, certo? Next. Vamos colocar um nome para o nosso projeto, né? Orientação a objeto, vlog, aula 02. Olha que nome original, tá? Vamos lá. Vamos colocar o nosso Javinha aqui, já está colocado, Java 1.8. Podemos ir em frente. Algo me diz que a gente vai ter que mudar para 1.7, mas não tem problema. Vamos clicar em Next aqui. Legal, processando, demora um pouquinho a processar, é normal, tá? Podemos aceitar as opções padrão e clicar em Finish. Ele vai pedir para mudar a perspectiva do Java, eu falo ok, Eclipse mude para a perspectiva do Java, tá? Para quem não sabe, perspectiva no Eclipse são formas de organizar a tela, tá? Então, geralmente cada linguagem tem a sua forma de organizar a tela específica. No caso do Java, é essa organização que vocês estão vendo aqui, tá? Isso daqui a gente não vai usar, tá? Não tem problema, vamos até fechar, a gente não precisa dela. Só vamos usar essa telinha básica, nosso projeto está aberto aqui e vamos lá. Bom, como eu falei, orientação a objeto, pessoal, é algo que eu tenho uma classe que define o modelo para alguma coisa que eu quero usar, e eu tenho o objeto, que é a coisa que derivou daquela classe, né? Vamos dizer assim, a concretização daquela classe, tá? Eu usei no vídeo anterior o exemplo do projeto da casa e da casa, né? O projeto da casa seria a classe, e a casa em si seria o objeto, ok? Então vamos lá, vamos criar, só para não fugir do exemplo anterior, vamos criar uma classe. Vamos lá, botão direito, New Class. Adivinhem qual vai ser a nossa classe? Vai ser casa, olha que bonitinho. KXA não, André, casa, olha só. Legal, casa. Criamos a nossa classe casa, olha que bonitinho. No Java, pessoal, a estrutura de uma classe vai ser essa que vai surgir para vocês daqui a pouquinho, tá? Olha só. Public Class, casa. Eu estou falando que a casa vai ser um projeto, tá? A casa vai ser uma classe, tá? Eu estou criando a classe casa. Se fosse na vida real, eu estaria criando o projeto da casa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar. Na verdade, não tem primeiro ou segundo nesse caso, tá? Mas nós precisamos criar as propriedades e os métodos da nossa classe, tá? Essas propriedades e métodos vão determinar quais propriedades e métodos os nossos objetos têm, tá? Só para deixar bem claro, para vocês não perderem a ideia aqui, vamos criar um comentário de documentação. Sim, é barra asterisco asterisco. Isso vai gerar um comentário de documentação que vai ser usado anteriormente para um negócio chamado Javadoc, ok? Vamos lá. Começando. Esse cara vai ser o nosso modelo, o modelo da nossa casa, tá? Ok? Beleza. O que nossa casa tem? Eu lhes pergunto. Bom, nossa casa vai ter... vamos ver. Vai ter paredes com cor, certo?
Então vamos começar bem basiquinho, sem muito teco-teco, e fazer o que a gente tem que fazer. Private string cor das paredes. Salvando, né? Acostumem-se sempre a salvar, tá? Ctrl S, só Ctrl S salva, eu diria, tá? Mas vamos lá. Vamos entender essa linha, tá? Vamos começar passo a passo, porque fazer por fazer todo mundo faz, né? Mas explicar é outro esquema. Primeira coisa, vamos deixar esse private um pouquinho para depois, tá? Eu vou explicar primeiro essa parte. Eu estou criando uma propriedade na minha classe, tá? Ou seja, a propriedade da minha classe vai ser a propriedade do meu objeto, tá? Meu objeto vai ter paredes com cor, tá? E eu vou ter que especificar essa cor. Então vamos lá. Qual a propriedade da classe casa? Uma das propriedades é cor das paredes, tá? Essa propriedade vai ser do tipo string. O que é uma string? É uma palavra, alguma coisa que eu coloco dentro uma palavra ou uma frase, alguma coisa, tá? Só que dentro dessa cor das paredes a gente vai colocar amarelo, azul, aquela coisa toda. Tudo bem? Legal. Agora vamos para esse private aqui. Seguinte, em orientação a objeto a gente tem 3 tipos de visibilidade de coisas, tá? Ah, mas tá muito genérico, explica direito. Calma, vamos lá. Vamos dizer... primeiro vamos apagar essa propriedade, depois a gente volta com ela, tá? Para vocês, o que é uma propriedade pública? Uma propriedade pública é uma propriedade que todo mundo pode ver. Por exemplo, cor das paredes. Todo mundo pode ver a cor da parede da sua casa, tá? Porque está na área externa e inclusive está na área interna, mas as pessoas entram na sua casa e sim, espero, né? Bom, se não entrarem, tudo bem, mas enfim, pela janela já dá para ver a cor, né? Mas enfim, a cor da parede é uma propriedade pública, porque todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue saber a cor que é a parede da sua casa, ok? Por isso ela é pública, tá? O que a gente está falando aqui? A gente está falando o seguinte, Java, seguinte, eu tenho um modelo aqui, eu tenho um projeto que se chama casa, ok? E esse projeto ele tem uma propriedade que todo mundo vai poder ver. Essa propriedade todo mundo vai poder ver, tá? Tá pública, que todo mundo pode ver. O nome dessa propriedade é cor das paredes e o tipo dela vai ser string, ou seja, ela vai guardar valores de texto, ok? Beleza. Vamos imaginar agora que a sua casa tem um quartinho lá, só seu, né? Não vamos dizer com o que, né? Mas enfim, provavelmente um computador ligado à internet, coisas indizíveis, eu diria, certo? E vamos dizer que você não, no projeto da sua casa, você não quer que ninguém veja isso, tá? Isso aí vai ser privado seu, isso vai ser único, só você vai poder ter acesso. Na verdade, só a própria casa vai ter acesso a esse quartinho, tá? Vamos dizer que estamos numa casa automatizada, né? E só a própria casa vai poder ter acesso às informações que estão nesse quartinho. Vamos dizer que você quer colocar um servidor web lá, com todas as informações importantes, e que ninguém mesmo pode ter acesso a isso aí. Nem você mesmo, tá? A própria a casa com seu sistema informatizado, só ela pode ter acesso a isso. Essa propriedade vai ser uma propriedade privada, tá? E o valor dela, vamos colocar aqui, vamos pensar um valor aqui, vamos botar string no início tudo, tá? Que a gente começa com string mesmo, que é um valor fácil de manipular. String é informações, né? Que a gente não coloca acento, secretas. Legal. Então a minha casa vai ter uma propriedade chamada informações secretas, que só a própria casa pode acessar. Nem você que mora nela pode. Olha só que audácia, eu diria, tá? Só a própria casa vai poder ter acesso a essas informações secretas, tá? Vamos dizer que a sua casa está sendo foi feita com material tóxico. Não, melhor, não é bom exemplo não. Mas enfim, só a sua casa pode ter acesso a essas informações, tá? Qualquer coisa externa à casa, inclusive você, apesar de você morar dentro dela, você não é a casa, tá? Qualquer coisa externa à casa, qualquer coisa que não seja a casa, não vai ter acesso a essas informações. Portanto,
eu estou dizendo que a propriedade de informações secretas do tipo string, ela é privada, ou seja, só a própria classe, só a própria instância da classe casa vai ter acesso a essas informações, ok? Existe uma terceira, que é a protegida, tá? Mas essa a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque eu tenho que explicar um monte de outros conceitos que vocês não vão entender agora, tá? Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo básico. Legal, acabei de dar um comando aqui super útil, tá? Chamado, que eu vou colocar aqui na tela, ó. Se você digitar Ctrl mais Shift mais F, ele formata automaticamente o código para você, tá? Deixa tudo bonitinho, deitadinho, tudo bonitinho, tá? Você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com a parte criativa, tá? Então sejamos criativos e façamos menos trabalhos operacionais. Beleza, eu tenho uma propriedade pública, que todo mundo pode ver que é a cor das paredes, e tenho uma propriedade chamada informações secretas, que apenas a própria casa tem acesso, é uma casa informatizada, vamos imaginar, né? Vamos forçar a barra um pouquinho, né? Pra vocês entenderem, né? Beleza, eu tenho duas propriedades. Vamos criar agora um método. Como foi dito no último vídeo, vamos criar um método chamado, vamos lá, public void abrir porta. Legal? Como é que eu declaro um método em orientação a objeto, tá? Só para lembrar, um método é alguma coisa que o objeto faz, tá? Nesse caso, mas você está colocando esse método na classe? Sim, pois a classe é o projeto do objeto. E se no projeto não tiver previsto o que o objeto faz, sorry, não vai acontecer nada no objeto, tá? Então vamos lá. Vamos entender essa linha aqui, tá? Vamos entender essa linha que eu selecionei aqui. Pois bem, public, eu estou dizendo que esse objeto vai ser acessível por qualquer pessoa, tá? Vamos dizer que essa casa é um centro comunitário, tá? Porque, enfim, não é todo mundo que abre a porta da sua casa. Mas vamos dizer que isso é um projeto de casa para centro comunitário. Ou seja, todo mundo pode abrir ou fechar a porta, beleza? Para quem já está familiarizado com funções de programação estruturada, esse nosso métodos de orientação a objeto, eles são parecidos com funções na programação estruturada, tá? Métodos podem retornar valores. Toda vez que a gente chama um método, ele pode ou não retornar um valor. Nesse caso, o meu método não está retornando coisa alguma, tá? Ele não retorna nada. Ele retorna nada, eu diria, né? Para não ficar, enfim, dupla negativa, né? O meu método retorna nada, ou seja, não retorna coisa alguma, tá? E ele só vai executar uma ação e não vai retornar nada. Qual é o nome dessa ação? Abrir porta, tá? Quando eu estou declarando um método no Java, aliás, em várias outras linguagens de programação, eu coloco abre e fecha parênteses, tá? Depois a gente vai ver que a gente pode colocar coisas aqui dentro dos parênteses, mas não é o caso ainda, ok? Beleza. Abre chave e aqui dentro do que a gente chama de bloco de código, um bloco de código ele é iniciado por chaves, tá? Começa com a chave, termina com a chave. Dentro desse bloco de código a gente vai colocar o que a gente quer que aconteça quando o método abrir a porta for acessado, ok? Vamos lá, vamos só colocar vamos só imprimir na linha de comando, só mostrar na linha de comando, né, no famoso terminal, uma mensagem, tá? Vamos lá. System.out.print ln. Aqui. .print ln. Eu vou imprimir uma linha eu vou imprimir uma mensagem e pular uma linha, tá? Bem, tudo bem, vamos colocar. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Isso, temos que usar linguagem inclusiva, né? Porque não existem só homens no mundo, nem só mulheres, tá? Somos uma grande comunidade com suas diferenças e temos que respeitá-las, enfim. Beleza, então toda vez que eu acessar o método abrir a porta, essa mensagem vai ser escrita no meu terminal, ok? Legal. Vamos dizer que eu quero, por algum motivo, como eu sou o dono da casa,
Eu quero saber que informações secretas são essas. Mas só a casa tem acesso direto a essas informações. Mas nada impede que haja um método para o qual que me permita acessar essas informações secretas, tá? Então vamos lá, vamos criar um método público, tá? Que vai retornar agora, eu quero as informações secretas, não quero? Elas não estão aqui, não é elas que eu quero? Elas são do tipo string. Então, o método acessar informações secretas vai retornar uma string, olha que legal, entendeu? Esse método vai retornar uma string e o nome dele vai ser acessar informações, né? Secretas. Beleza? Lembra que eu falei que um método ele pode ter um argumento, a gente pode colocar coisas aqui, ó, dentro desses parênteses. As coisas que a gente coloca dentro desses parênteses aqui, a gente chama de argumento, tá? Nesse caso, para acessar as informações secretas, eu preciso de uma senha, né? Então vamos lá. String, o tipo de argumento que eu vou passar para o meu método é uma string, ou seja, vai ser um texto. E o nome desse argumento vai ser senha, tá? Então vamos lá, vamos criar esse método aqui. If. Todo mundo sabe que é um if, né? Se você já viu programação antes, você sabe o que é um if, uma verificação, né? Então vamos lá, if senha. Em Java, se eu fizer isso daqui, ó, muita atenção agora, tá? No Java, a gente trabalha com endereços de memória. Ou seja, as variáveis que a gente está usando no Java, essa propriedade aqui, essa outra propriedade, aqui dentro não vão as informações, tá? Dentro das variáveis e das propriedades não, tá? Eu disse não ficam as informações, tá? Dentro das variáveis e das propriedades ficam, sim, né? Ficam apenas os endereços de memória para as informações. Veja que isso é uma coisa importante, tá? Por quê? Nas variáveis, quando a gente usa uma variável, quando a gente está pegando o valor dela, na verdade a gente está pegando o valor do endereço de memória para onde está aquela informação. A variável não contém a informação em si, ela contém o endereço de memória da onde está aquela informação. Por que eu falei isso? Porque olha o seguinte, eu estou fazendo uma verificação se a senha é igual a 1, 2, 3, 4. Mas no Java, na verdade, eu não estou fazendo isso, tá? No Java, o que eu estou falando? Ô, Java, seguinte, pegue o endereço de memória da variável senha, que no caso aqui a gente criou aqui como argumento, né? Depois, pegue o endereço de memória da string 1, 2, 3, 4. Compare esses dois endereços de memória, tá? E verifique se são iguais. Quando você usar esse método aqui, colocar 1, 2, 3, 4, ele vai comparar um endereço de memória com outro e vai dar falso, tá? Coisa que a gente não esperava, né? Porque senha, se eu colocar dentro da variável aqui 1, 2, 3, 4 e comparar com 2, 3, 4, vai dar verdadeira, né? Então eu coloquei minha senha certa. Mas não, o endereço de memória dessa coisa aqui e dessa coisa são diferentes. Portanto, vai dar falso, tá? Não vai entrar nesse if. Então o que a gente faz no Java? Para comparar strings, a gente usa o método equals, tá? E aí sim, aqui dentro eu vou colocar a string 1, 2, 3, 4. Aí sim, ele vai comparar os valores e não os endereços de memória, tá? Beleza? Então vamos lá. Se a senha é igual a 1, 2, 3, 4, vamos lá. Vamos imprimir a informação secreta para nossa agente secreta, né? Vamos lá. Votar. Tudo bem, eu não resisto, tá? Não adianta nada. Olha que legal. Votar não adianta nada. Essa é a informação secreta. Não é tão secreta, né? Mas alguns não sabem. Mas beleza. Se a senha for falsa, ou seja, se a senha não for 1, 2, 3, 4, eu não vou entrar nesse bloco. Eu não vou imprimir essa mensagem na linha de comando, tá? Então, o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir, sei lá, Lero, mano.
Lero, lero. Você não manja nada, não manja da senha, então bye bye. Beleza? Legal. Só que eu falei o seguinte. Por que tá dando erro aqui? Porque é o seguinte, pessoal. Eu falei que o meu método acessar informações secretas, ele retorna uma string. E aonde que eu estou retornando essa string no meu código? Em lugar nenhum, tá? Então, em vez de colocar system.out.println votar não adianta nada, eu vou colocar um return, tá? Note que return não é igual a system.out.println, que é uma forma de exibir coisas na linha de comando pelo Java, tá? Return é simplesmente falando, ó, meu método vai retornar esse valor. Eu falei que ele ia retornar esse valor, então ele vai retornar esse valor, tá? Então, se a senha for correta, ele vai retornar votar não adianta nada. Se a senha não for correta, vai retornar lero lero. Ctrl Shift F para formatar automaticamente meu código, Ctrl S para salvar. Beleza? Beleza. Só que é o seguinte, eu tô retornando o que está aqui dentro? Não, né? Eu tô retornando que votar não adianta nada. Então, o que está acontecendo? Na verdade, eu tô retornando uma string, tá? Que votar não adianta nada, mas não a informação que está aqui dentro. Se eu quiser retornar a informação que está aqui dentro, eu tenho que digitar da seguinte forma: return dis ponto informações secretas, tá? E aí sim, se não for a senha correta, eu retorno lero 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 lero, tá? Legal. Vamos entender essa linha. Eu estou mandando o meu método retornar o quê? Diz. O que é diz em inglês? Diz é a mesma coisa que este, tá? Diz é a mesma coisa que este, tá? O que significa esse esse? Esse esse significa meu, tá? Ah, mas meu o quê, André? Explica isso direito. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu quero acessar a minha propriedade e informações secretas. Ou seja, diz é uma palavra que faz referência à própria classe, tá? Quando eu coloco diz, a mesma coisa que eu estou colocando assim, ó, meu. Ou, no caso aqui, minha, tá? Retorne a minha informação secreta, tá? Só que pelo padrão da linguagem a gente coloca diz, tá? O que eu estou falando? Para retornar a propriedade de informação secreta pertencente a mim mesmo, pertencente à classe casa, tá? No caso aqui vai retornar os dados armazenados nessa propriedade. Tudo bem? Legal. Só para finalizar, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente não quer se alongar demais, tá? Existe uma propriedade especial que toda classe pode ter ou não, tá? Essa propriedade chama-se... Essa propriedade não, né? Esse método, desculpa. Existe um método especial que toda classe pode ter. Esse método chama-se método construtor, ok? Esse método construtor, que é o quê? Toda vez que eu instanciar a minha classe, tá? Toda vez que eu instanciar a minha classe, esse método vai ser acessado, tá? Toda vez que eu pegar a minha classe e criar um objeto a partir dela, esse método vai ser acessado, tá? Então vamos colocar aqui, ó, instanciou, ok? Para que serve o método construtor? Note que o método construtor, ele é público, tá? E tem o mesmo nome da classe, tá? Isso é importante, ele tem o mesmo nome da classe. Se for um método que é público, mas não tem o mesmo nome da classe, não é um método construtor. Note também que o método construtor, ele não retorna coisa alguma, tá? Ele não tem void, ele não tem string, não tem nada, tá? Ele só tem o nome public e o nome da classe abre e fecha parênteses, ok? Legal. Esse método ele serve para a gente iniciar algumas coisas dentro da nossa classe, tá? Quando precisa, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Quando eu crio uma casa, no caso a minha casa que tem uma informação secreta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a informação secreta dentro da casa. Então, na hora de construir a casa, na hora de instanciar a casa, eu tenho que adicionar a ela a informação secreta. E a informação secreta é votar não adianta nada, tá? Eu não consigo fugir da política, pessoal, desculpa, mas vamos lá, vai. Se você não gosta das minhas posições, se foque na parte técnica, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Beleza, agora sim, toda vez que eu construir uma casa seguindo esse modelo aqui, o que vai acontecer? Vai ser uma casa que tem o método abrir porta e tem outro método acessar informações secretas segundo uma senha, tá? Se a senha não for igual, eu não retorno as informações secretas. E qual a informação secreta dessa casa? É votar, não adianta nada, tá?
Depois, pessoal, no próximo vídeo, a gente vai continuar com esse código. Eu vou disponibilizar esse código para vocês, pra gente continuar junto e fazer umas coisas que a gente tem que fazer, que é muito legal, tá? Valeu, pessoal, pela audiência aí, valeu pela força, espero que vocês tenham gostado e até mais.